Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o evangelista Fábio Móvel do Ministério Petra. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso Teocast, o podcast dos obreiros do Ministério Petra. Já convido você a se juntar a nós, a compartilhar esse vídeo para que mais almas possam ser alcançadas. É um prazer novamente estar com vocês em mais um debate, em mais um estudo, e mais neste podcast, tratando sobre assuntos bíblicos, assuntos do nosso dia a dia, do dia a dia do crente, né, auxiliar do Douglas, do dia a dia do crente, e hoje vai ser mais uma vez muito edificante. Nesta noite, já está aqui do meu lado, como eu já disse, o auxiliar Douglas, mais uma vez presente. Paz do Senhor, auxiliar Douglas. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor ao evangelista Fábio, diácono Anderson. Vamos para um tema que vamos dizer, vai dar conflito. Se eu conheço o evangelista Fábio, vai dar conflito. Vai dar conflito, ele já sabe. Do meu lado esquerdo, diácono Anderson. Paz do Senhor, diácono Anderson. A paz do Senhor a todos. Quero também cumprimentar o evangelista Fábio com a paz do Senhor, o obreiro Douglas com a paz do Senhor. É motivo de alegria mesmo estarmos aqui, compartilhando esse momento com todos que vai estar assistindo, e entre nós aqui também é um prazer estarmos aqui, né? Isso aí. Já cumprimento todos os irmãos que fazem parte do Ministério Petra, o nosso pastor Everton, o evangelista Gilmar, todos os obreiros do ministério, os demais irmãos de outras igrejas por aí que também assistem e participam com a gente. Nós somos irmãos em Cristo, nós vamos morar junto no céu. Amém. Enfim, qual é o tema, evangelista Fábio? Olha só, o crente e a política. Justamente agora aqui no mês de agosto, faltando aí um mês e pouco para a eleição, né? Esse ano nós temos eleição presidencial, é isso? Não, acho que é só presidente, né? Não, presidente, governador e senador. Deputado, senador, né? Sim, parte da confederação que isso, fala lá, né? Para vocês verem como que eu sou tão ligado em política que eu já não... Vou fazer uma piadinha, que é a máfia maior. Pronto, olha só. Enfim, então, o crente e a política, e daí? O crente pode se envolver, não pode, deve, não deve, e agora? E agora que nós vamos debater, nós vamos aprender, nós vamos ver à luz das Escrituras, sim, o que diz a palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que a política divide famílias, Anderson. Esvazia amizades, Douglas. E infelizmente tem até dividido igrejas. Isso que dói mais. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre a relação do crente com o poder político? E hoje nós vamos caminhar por 5, 7 perguntas, dependendo do tempo, que todo cristão sério já se fez ou deveria fazer acerca da política. Enfim, devemos nos envolver, é importante. E agora? Olha só o que diz o nosso texto-chave, está lá em Mateus 6,33, muito conhecido, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas enfim, nós devemos buscar a política, devemos confiar nos homens, devemos botar a nossa confiança em homens. E agora? Há cristãos que tratam, Anderson, político como salvadores, Douglas. Há cristãos que tratam político como os inimigos absolutos. Há igrejas que transformam o púlpito em palanque. Olha só. E por outro lado, há crentes que dizem assim, que crente não pode se envolver com política. Isso é um assunto muito controverso e muito firme, mas será tratado nesta noite. Vamos lá. Começo com você hoje, Anderson. Sempre começo com o Douglas, hoje nós vamos trocar. O cristão deve se envolver com política ou deve manter distância? O que a Bíblia realmente revela, nos ensina? Eu acho que, no meu modo de pensar, eu até a última política de presidente, é uma pessoa que gostava muito de se envolver no bom sentido, né?
meio que debater com pessoas também que não brigar, mas debater um pouco. E dos últimos tempos para cá eu venho me desligando um pouco disso. Mas perante a sociedade, perante a igreja, muitas das vezes a gente não deve fugir da política. Porque até mesmo a gente que estamos à frente de trabalhos, às vezes a gente temos que entender de tudo um pouco para tirar dúvida também, né, dos irmãos. Tem muitos irmãos ainda que gostam de política. Igual a política no Brasil é igual ao futebol, né? O último podcast foi a respeito do futebol e igreja. Isso. E a política também não foge muito disso, né? Então a gente devemos entender um pouco da política e para poder explicar. Até mesmo eu tenho aprendido bastante e até feito eu me desligar um pouco da política, mas acho que a gente devemos entender, porque a política ela como posso dizer, ela é bem complexa, né? Você tem que entender, a pessoa também para votar é algo que é obrigatório o voto no Brasil, né? E a partir do momento que é uma coisa obrigatória, você não pode, às vezes, simplesmente ir lá, quem gosta de votar, algumas pessoas gostam de deixar em branco ou nulo, mas a pessoa que decide votar, ela tem que saber votar, eu creio assim. Não que eu tenho lado, vou expressar o meu lado para a pessoa, sim. Mas você tem que mostrar que a pessoa ela tem que entender para quem que ela está votando. Ela depositar seu voto numa pessoa idônea, né? Não, sim, é isso. É isso, Douglas. O que tu pensa? O cristão pode se envolver com política? Sim, eu creio que sim. Porque se não tiver um cristão envolvido no meio de uma política, saem leis que vão prejudicar nós. Nós sabemos que há muitas leis aí que tentam derrubar a igreja, né? Mas se não tiver um cristão lá dentro para protegermos, porque muitas das votações deles são feitas na calada da noite. Isso. E nós que somos leigos aqui, nós não sabemos. E se não tiver um deles ali dentro que seja fiel à palavra do Senhor para lutar contra, nós somos prejudicados. Então eu creio que o cristão pode votar, ele deve participar de uma vida pública e exercer até cargos dentro do governo ali. Mas ele tem que entender que a política não pode se tornar o seu senhor. Isso. Ele não pode deixar a política, por ele ser um servo de Deus, deixar que a política seja maior do que Deus. Ele está ali para que as leis sejam cumpridas, para que não façam coisas erradas para nós, né, que somos ali os cidadãos que votaram neles. Mas eu creio que o cristão pode se envolver com política. Ele só não pode deixar a política ser maior que ele. Porque nós cristãos, em Mateus 5, 13 e 14, vai dizer que nós somos o sal da terra. E se o político cristão se envolve com coisa errada e acaba se tornando, não há diferença. Sim, perfeito. A gente vê o exemplo de José, que virou governador do Egito, não é isso? E Deus usou ele no cargo dele ali para acabar abençoando toda a família e o povo, né? Então, o meu pensamento é justamente isso. A questão não é o crente se envolver com a política, porque como o bem disse o diácono Anderson, é nossa função e obrigação fazer nosso papel como cidadão. Mas eu acho que o envolver, eu acho que é algo um pouco mais pesado. É como o Douglas disse, é quando a gente começa a pôr total confiança nossa num homem, não é isso? E deixa Deus em segundo plano, sendo que nós vivemos para Deus, né? Então eu acho que é justamente isso, tem que ter o equilíbrio, né? Equilíbrio. Gente, a gente vai tocar em assuntos um pouco mais para frente, mas o que foi visto nas últimas eleições passadas aí de adoração a homem dentro de igrejas, músicas serão feitas para candidato em púlpito, e eu acho que não é bem assim, né? Então, há casos e casos, sim, não é isso? Há casos que o cristão tem que se envolver para defender os interesses da igreja e do seu povo dentro da Câmara, não é isso? Dentro lá do Senado, enfim. Mas tem que ter o limite da adoração e da confiança no homem. Mas até mesmo a Bíblia também não diz que tem que ter, né? A própria Bíblia também não fala que nós devemos entrar na política, né? Não tem uma base bíblica nossa para nós colocarmos irmãos, nem que sejam idôneos, mas também não tem
É uma coisa que é de cada um, né? E partir para a política, se ela tem no coração, mas também a Bíblia, pelo menos eu não acho que não ressalta nenhum momento que a pessoa tem que entrar na política, né? Isso. Defender o evangelho na parte da política também. Né? Isso, justamente. É isso, Douglas? O cristão pode estar na política. O problema é a política estar acima de Deus, é que eu falei. Então esse é o problema. É isso aí. Olha só, já que a gente falou nesse ponto, uma outra pergunta que eu quero fazer a vocês dois é: até que ponto eu posso apoiar um candidato sem transformá-lo em um ídolo, como já aconteceu em eleições passadas, onde eu achava um absurdo crentes idolatrando demais um homem que eu acho que passou dos limites? Eu acho que tem vários homens que passam do limite. E nós, por necessitarmos, muitas vezes, por nós termos nossa casa, nossos filhos, nosso emprego, e as leis do homem, nós temos a lei de Deus e a lei do homem. Nós vivemos tanto na lei de Deus, espiritualmente, mas nós temos a lei do homem. Então nós temos a convicção que o homem que vai entrar ali vai melhorar para nós, que somos empregados, trabalhadores. E nós vemos, muitas vezes, nós colocamos esperança naquelas pessoas. E mais ao contrário, tem pessoas que idolatram, que acham que eles são acima de tudo e acima de todos. E não é assim que funciona. Por isso que o cristão ele tem que saber muito bem na hora de... Eu vou entrar em detalhes aqui, depois se quiser discordar, o Anderson também. Que o cristão ele tem que entender em quem ele vota. Tem que entender, não direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, que está, né, ultimamente. Mas assim, qual é o plano? O que está dando certo e o que deu errado? Porque se você coloca qualquer um lá dentro, é o seu emprego que está em risco. E as pessoas precisam entender isso. Eu vou votar no candidato X, porque ele me dá não sei o quê. E o seu emprego? Então nós temos que pensar, eu estou fugindo um pouco da religião, mas eu estou deixando claro assim, nós temos que entender que nós somos empregados, somos empresários, e nós dependemos da lei do homem. Se nós colocamos qualquer pessoa que não querem o crescimento do país, ou vai afundar. E aí é a sua vida, é seu emprego, é a sua família, você depende do emprego, você depende dele para sustentar a sua família, e aí vira uma bolinha de neve. Então nós temos que ter um pouco disso daí. As pessoas muitas vezes não veem os frutos que vai acontecer, mas eles têm idolatra o Anderson, eu quero o Anderson, só que não sabe o que o Anderson pode fazer. Por isso que nós temos que ver certinho, o Anderson, ele vai ser um presidente, um prefeito, um vereador, quais são os planos dele, batem com o que o cristão segue, não vai interferir na minha vida pessoal, não vai interferir no meu trabalho. Nós temos que pôr na balança tudo, se interfere vida cristã, se vai prejudicar o cristão. Nós sabemos que há, não vou citar nomes, né? Mas nós sabemos que há partidos que a intenção deles é fechar a igreja. E nós sabemos que que nem eu falei, se não houvessem cristãos dentro da política, já tinha saído essa lei. E nós sabemos disso. Casamento homossexual, que há muita bateção de frente de pessoas que estão lá dentro, que não deixam Deus abaixo da política, mas Deus acima da política, e lutam, porque senão vai virar uma baderna. E a igreja vai ser prejudicada. Nós vamos ser prejudicados nisso. O apoio, eu penso assim, na parte do apoio a uma pessoa que vai participar do nosso sistema democrático aqui de eleição, né? Eu acho necessário mesmo, porque eu não entendo muito da parte de votação, porque às vezes a pessoa, eu não apoio ninguém, mas às vezes você deixa no seu voto nulo, talvez alguém na mesa que pode entender um pouco mais disso, você fala, mas eu não apoio ninguém, eu vou lá, deixo nulo, deixo em branco. Mas tem uma regra lá que você acaba ajudando o oponente que tem uma mentalidade ao contrário do que nós seguimos. Então é necessário a pessoa apoiar mesmo alguém, examinar, mesmo quando a gente vem na igreja, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos, a partir do momento que você está vendo uma pessoa pregar, falar do Senhor, você tem que fazer o quê? Examinar a escritura, né? Então mesmo quando você vai apoiar alguém, você tem que entrar no sistema, acho que tem no sistema do TSE mesmo, ali o slogan de trabalho deles ali, né? Tem todo um cronograma ali que é o trabalho dele, o que eles vão apoiar, se é a área da saúde, família,
Então, eu acho que é importante você apoiar, é importante você também entrar e conhecer, porque o coração da gente é enganoso, né? A palavra de Deus mesmo fala, o coração do homem é enganoso. Então a gente olha lá uma pessoa bonita, bem vestida, com a fala bonita, não, eu apoio ele porque ele fala o que eu penso. Mas na prática, o que está escrito lá na cartilha dele, quando ele ganhar, ele vai aplicar outras coisas. Então é importante você examinar e para apoiar uma pessoa que vai identificar bem mais com o que você entende que é bom e que parte para o mundo cristão, que vai dar uma força também nessa área também. Amém. Auxiliar Douglas, diante de tudo isso, pastor, líder ou a igreja pode declarar apoio político em cima do púlpito? No meu modo de pensar, o pastor ele deve orientar as pessoas. Orientar. Isso. Ele tem a obrigação de formar, de fazer a pessoa ter uma consciência de quem ela está votando, como foi o assunto que nós dissemos, qual é a preferência do seu candidato, do seu partido, quais são o segmento que esse partido dá. Vou citar aqui, o seu candidato, ele segue um lado que ele é a favor do aborto. Se ele é a favor do aborto, você é um cristão. Cristão não é a favor de aborto. Você não é a favor de tirar uma vida. Então, há casos, né? Lógico. Né? Então, assim, o cara segue o segmento que ele é contra a família. Você vai seguir um cara dele? Então, essa é a orientação que um pastor deve dar. Tá, mas diante disso que você falou, se algum membro da igreja for do outro lado, o pastor ele tem o direito de tratar essa pessoa diferente, com indiferença? Creio eu que não. Ele tem a obrigação de mostrar para essa outra pessoa a diferença da situação. Porque eu já presenciei isso. Tá. Que durante aquelas eleições, um pastor ele apoiava muito um lado e um dos membros da igreja era do outro lado. E eu e tanto o irmão, eu notei, estando presente, o irmão depois veio notar comigo, falar comigo que ele sentiu indiferença do pastor. Aí entra o quê? Ele não teve uma orientação bíblica, ele teve uma militância partidária aí. Justamente. Né? Foi diferente a situação. Isso, ele devia armar o irmão, independente daquilo. Ele tem que orientar, porém, armar o irmão. Ele é o pastor da igreja. Não é isso? Justamente. Anderson? É um assunto bem complexo, né? Porque você vai pegar hoje as grandes igrejas, todas as grandes igrejas que vamos ter aqui no Brasil hoje, vocês podem me corrigir se tem alguma das grandes que não faz isso, elas apoiam, né? Elas põem em cima do púlpito, demonstram mesmo esse afeto. Geralmente põe até o sobrenome, né? Esse afeto, Anderson da Petra. Então, coloca esse afeto pelo esse político e não liga para as indiferenças se tem membros que não vão concordar. Eles acham que aquele ali é o candidato que merece aquele apoio. Eles determinam e pronto. Tem outras igrejas também que eu já vi que se for um, vai o outro também e ora pelos dois. Então, eu, no meu modo de pensar, do meu entendimento, um pastor, como o Douglas disse no começo da fala dele, deve instruir mesmo, né? Justamente. Porque conhecereis a verdade e a verdade os liberta. Liberta do quê? De você dar um voto para uma pessoa que ela fala ali que vai dar uma maior força para a igreja, para os cristãos no Brasil, e na cartilha dela de trabalho lá, ela tá provando, ela é contra várias coisas. Então ela prega, o rapaz prega, já conhecendo os políticos brasileiros, né? O rapaz que está ali candidato, ele fala bonito em cima do púlpito, mas a cartilha dele apoia tantas outras coisas e ele não controla tudo depois que ele ganha. Porque tem o chefe do partido, essas pessoas têm que ver por trás, não é só a pessoa, é uma pessoa idônea que está sendo candidato, mas por trás de tudo isso, tem outras pessoas no partido também que tem força, que vai puxar para o outro lado. Então, acho que é um trabalho de examinar mesmo, entrar meio que a profundo. Se você quer votar, tentar examinar mesmo a história do partido que você está votando para não entrar em controvérsias depois. Por isso que eu até marquei aqui, púlpito não é palanque. Cristo é o centro. O púlpito é para Cristo. A gente está ali para falar de Cristo, não é palanque eleitoral. Então, muitas vezes você abre
Eu já tive igrejas que eu já vi abrir oportunidade para o candidato subir e falar o que ele vai fazer, como o Anderson falou, em cima do púlpito. O púlpito parou de ser igreja para ser um palanque. Eu acho que quando acontece isso aí, o candidato ele começa a ganhar uma autoridade espiritual que Deus não deu para ele. Justamente. Olha só como o negócio fica sério. Fábio, não cortando, mas não seria errado se nós não tivéssemos a política que nós temos aqui no Brasil. Sim. Pensando pelo lado, porque se tem é um país democrático, Isso, é lei, isso. Lógico que a igreja não é um lugar para isso, mas se não fosse um país corrupto na parte da política, muitos comentários, muitas histórias, não fosse um país carregado disso, uma história disso, é suja, né? seria legal trazer passar algumas igrejas que aceitassem isso, passar um candidato, passar outro candidato, aqui é o candidato fulano, tal, se eles quiserem dar um apoio a ele, nós também temos o outro que vai estar vindo aqui, então a igreja apoia e vocês examinam qual dos dois encaixa mais nos pensamentos, só que como a política nossa hoje é tão suja, e hoje você pega aí, você vota numa pessoa, essa pessoa alcança uma quantidade de votos, e ela arrasta pessoas que você nem votou. Você vê como é que a política nossa é tão suja, e é tão complicado você aceitar uma pessoa no púlpito, porque você está votando nela e você arrasta ela recebe tantos votos que na legenda dela ela arrasta mais 3 com ela que você não sabe nem quem que é. Justamente. A igreja, ela tá eu e você concorrendo pelo vamos por aqui na cidade, né? Pelo cargo de vereador. O Fábio é nosso pastor, presidente. O Fábio decide que ele vai apoiar você. Dentro da igreja nós dois estamos concorrendo. Eu não vou fazer campanha nada dentro da igreja, mas ele começa a te dar oportunidade e muda o seu nome de Anderson da Petra. E aí você vai ter o nome da igreja, você vai começar vinculado ao nome político, né? Porque daí todo mundo vai entender que aquele lá é o Anderson da Petra, e aí o nome da igreja vai começar a aparecer, eu fiz daí, então eu entendo essa jogada. Então e aí eu que sou mais quietinho, que estou aqui no meu cantinho, não estou falando nada, eu vou ser começado a deixar de canto e vou ser maltratado. É aquilo que o Fabinho falou e que houve pessoas que... E aí eu vou começar a deixar de lado e eles vão dar preferência para você. E aí é uma coisa que eu já vi, eu não concordo e eu acho totalmente errado. É complicado. Então eu, no modo de pensar mesmo, eu acho que o pastor deve orientar, mas em cima de púlpito não. Porque a igreja ela foi feita para criar discípulos, né? Discípulos em Cristo, não políticos. A pessoa quer ser político, é igual um trabalho dela, faz lá fora, né? É o que o pastor fala, né? Se é político, é da porta para fora. Entrou aqui dentro, membro, é uma pessoa, um visitante. Ela pode ter a oportunidade dela como num trabalho, vir falar do amor de Jesus, mas politicamente é ruim, né? É ruim. É assim, se essa liderança dizer assim, a Bíblia ensina que devemos seguir a justiça, isso é teologia, não é isso? Se a liderança diz assim, como cristãos vocês precisam votar no campo de candidato X, isso é apoio político, já mudou o negócio, né? Por isso que a liderança ele tem que encaminhar, ele tem que mostrar, ele tem que dar dicas, conselhos, não é isso? Mas chega um momento que para não virar um negócio e você pega pela lógica de Deus, o evangelista Fábio, a lógica de Deus é o contrário da nossa, né? Se for parar para pensar, o pior é melhor. Porque é igual o Douglas falou, defende nossas leis, defende não fechar a igreja, a liberdade de expressão, né? Mas só que, será que Deus quer isso mesmo? Porque o pior para Deus, a matemática de Deus é diferente da nossa, né? Pois é. Talvez a gente estamos lutando para uma pessoa, esperança de uma pessoa fazer o bem para a igreja, e Deus está fechando os caminhos mesmo para acontecer tudo de uma vez, e ele voltar. Aí fica colocando pessoas para abrir caminhos, então é meio que... Aproveitando uma controvérsia, que você né? disse sobre isso, vem a minha quarta pergunta. E quando o meu candidato perde? E quando o meu candidato perde? E aí, foi um agir de Deus? Deus não estava no negócio? A igreja se envolveu que não devia? E agora, quando o candidato perde?
eu creio que seja um pouco da ignorância da pessoa mesmo. Quando eu digo que você tem um candidato que você já tem a índole, você já tem a noção daquilo tudo que nós viemos falando, sobre o que ele quer, o que ele prega, e aí você vê outra pessoa que prega totalmente ao contrário, que vem dizendo totalmente ao contrário, ganhar. E aí você que tem... Aí você vai falar o quê? Você só tem que dizer amém, e aí sim a sua esperança está em Deus. Porque... E aí falar, Deus, agora é contigo, Aí porque eu mudou o tentei negócio. ajudar, né? Antes a esperança do homem estava no candidato. Quando ele perde, o crente transfere a esperança dele justamente. para Deus, tá vendo? Por isso que olha só o que diz lá em Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Romanos 12:18 diz Isso é assim: forte. se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos aos homens. Pois é. Como eu disse agora há pouco, que em Daniel cita, né, o exemplo que é ele que escolhe, é Deus que remove reis e estabelece reis. Em Romanos 13 também, auxiliar Douglas, diz assim que não há autoridade que não proceda de Deus. Então, há situações que Deus põe a mão. Há situações que Deus permite, até com o candidato que o crente apoia, perca. Por quê? Porque talvez tamanha idolatria, tamanha a fé que o crente depositou naquele homem e deixou Deus de lado. E aí Deus fala assim, comigo não é isso? Ninguém toma o lugar de Deus. E aí muitas vezes Deus põe a mão para não acontecer isso. Atos 5:29 diz, mais importa obedecer a Deus do que os homens, né? Tá vendo? Então a gente tem que estar com foco em Deus, independente da situação, direita, esquerda, né? É Deus e torcer para que Deus ponha a mão na cabeça. A política é igual o povo saindo do Egito lá, né? Tava tudo feliz, né? Que Deus estava tirando eles do cativeiro. No meio do caminho eles já lá tava melhor, né? Então quase a briga política isso aí, né? O povo já tinha gente querendo voltar para o Egito, né? Onde estava cativo, mas tinha alimento, tinha as coisas que tinha de graça. Tinha de graça, né? O povo hoje é mais ou menos manipulado assim, né? Verdade. Se alguém vai aí, não, vou voltar, não, lá tá melhor. A política é Douglas, complicado. igreja, auxiliar Douglas, igreja envolvida com política, envolvida com muitas vezes políticos ajudando financeiramente igreja, ou vice-versa. Tem os dois lados da história. Igreja Anderson fazendo arrecadação para apoio político e em troca disso lá na frente receber auxílio financeiro ou político, né, para, enfim. A gente sabe que é os dois lados da moeda, né? Tanto aqueles partidos que têm dinheiro, que eles injetam dinheiro dentro de uma igreja, para que aquilo que nós falamos, a pessoa que vai estar ali na frente deles, que vai ser o candidato, leve o nome da igreja, então a igreja aceita aquele dinheiro para que possa fazer. Como também há casos da igreja tirar dinheiro do caixa para injetar na campanha daquela pessoa. Eu vi isso, aconteceu isso comigo. Eu era de uma igreja, tesoureiro, eu vi acontecer isso, tirar não sei quanto lá para injetar na campanha e fazer santinho do fulano. Cara, você presenciou? Presenciei. Eu sou totalmente contra. Eu fiquei indignado. Isso foi um dos motivos que me fizeram querer sair da tesouraria, porque eu vi coisas erradas. Eu falo, gente, o dinheiro que aquele irmãozinho sua o dia inteiro para dar o dízimo, dar a oferta, que é para reverter, como graças a Deus a nossa igreja reverte tudo dentro da própria igreja, né? Não estou fazendo, mas dizendo a verdade, nossa igreja não depende. Ninguém aqui depende do dinheiro do dízimo, da oferta. Então o nosso dízimo e oferta é totalmente revertido para dentro da igreja. Justamente. E aí o dinheiro que é para ser usado dentro da igreja, para ajudar a viúva, como diz na Bíblia, que é para ajudar aquele irmão necessitado, pagar uma água, uma luz de aquele que está desempregado, você vê que é tirado para injetar na política. Eu fiquei desconsolado lá, perdi até o foco. Mas acho que o pior é a questão financeira, a questão de dinheiro ou de apoio. Mesmo que o candidato está dando um apoio ali para a igreja, mas fica um negócio tão ruim, porque você pega as grandes igrejas, é um grande número, né? Então, quer dizer, tá meio que comprando, né, aquele apoio, né? Quando ele injeta aquele dinheiro ali na igreja, ele tá meio que lado a lado com o pastor,
e o pastor tem todo o poder, né? Como ele é o pastor da igreja das ovelhas, talvez ele não vai conseguir ganhar todos os votos ali da igreja, mas a grande maioria, por ele ser um homem respeitado, Isso, influente, é influente, É, se ele é o meu pastor, se é o meu pastor e o meu pastor está me dando uma luz que aquele candidato é o melhor, eu vou votar. Muitas das vezes acontece isso, a pessoa vai pelo que o pastor vai dar aquela oferendada naquele candidato, só que é meio que uma compra, né? Ele está comprando aqueles votos ali, né? E a gente, por ser cristão, sabemos que isso não é certo, né? Então é um caso bem complicado. É aquilo que eu falei, dos dois lados é errado, porque se você está comprando a igreja, né? Comprando alguém e a igreja acaba caindo de gaiato nessa conversa. É errado. E errado também é tirar de dentro da igreja do dinheiro daqueles que deu suado ali para dentro da igreja para ajudar a política. Porque o político já tem o dinheiro dele, que é do próprio partido. E na verdade os candidatos só vão para dentro da igreja porque tem grandes números de pessoas. Que se não tivesse pessoas dentro da igreja, eles não. À toa que nós vimos agora. Até, Fábio, se quiser cortar aí e falar alguma coisa, você pode falar, nós estamos entrando aqui. Não. Até mesmo nós vemos agora em época de eleição, acontece muito de nós vermos políticos indo em igreja evangélica, indo em igreja católica, indo em religiões afro, e os mesmos políticos que estão dentro da igreja católica estão na igreja afro, da mesma afro já está na igreja evangélica. E muitas das vezes é o mesmo político que o pastor tá oferendando ele ali para a igreja, ele também está fazendo tudo isso aí. Justamente, é o que eu tô falando. Então é uma coisa que a gente temos que tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Olha só. Porque... Para nós chegarmos no encerramento, já começar a partir para o encerramento, como o cristão deve reagir quando o governo é contrário aos seus princípios? Como o crente deve agir quando o governo é contrário aos nossos princípios? Depois que foi votado ou antes de ser votado? Porque antes de ser votado é só você não votar. Você tentar instruir a outra pessoa. Depois, né? Depois que ser votado, né? Não tem jeito. Porque antes de ser votado é aquilo que eu estou falando. Cabe ao pastor instruir em tudo. Ele tem que instruir dentro da igreja, como nós começamos, que sobre justiça, verdade, integridade, autoridade, sobre a responsabilidade que cada um tem ali na votação, e também orar pelas autoridades que vão ter. Isso não é errado. Então há isso daí. Para que não venham ser eleitos. Porque depois de eleito, aí a coisa fica torta pra gente. Tá. E depois que é eleito? Como o cristão deve reagir? O cristão que entende que está errado, orar a Deus, para que Deus... Deus também. Deus, cai um raio ali, ó. Pois é. Não é isso que Paulo diz lá em 1 Timóteo 2? Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações e intercessões. É a função do crente. Sim. O negócio tá ruim, não tá contrário com aquilo que a gente pensa, acredita, é orar. Orar e pôr na mão de Deus. Porque você pega eu falo mesmo até de Faraó, né? Faraó, ele tava não queria liberar o povo, né? E Deus entrou com mão forte, né? E fez tantas intermédio de Moisés, né? Isso. E colocou as pragas ali. Então, independente de quem ganhar a política, porque isso não depende da igreja, né? A igreja pode sim ter o lado dela, pode votar no candidato dela, mas não vai dizer que o candidato que a igreja apoiou vai ganhar. Justamente. E então eu creio que a igreja, a palavra do Senhor pede que a gente venha orar pelas autoridades, né? Isso. Então, independente de quem ganhar, a gente tem que orar. Mas vai orar para o candidato que apoia o aborto. Mas você não precisa orar por Deus abençoar ele numa certa forma, pessoalmente. Mas eu acho que, eu pensando com minha mente aqui, você tem que orar para que Deus possa conduzir ele a um governo justo, né? Justo, vão abençoar a vida do irmão, não. Que o Senhor possa abrir a mente de discernimento. Para que ele possa, mesmo com os defeitos que ele tenha, mesmo com a incapacidade que ele tem de entender muitas das coisas, mas Deus pode tudo. Então, nós devemos orar nesse sentido, para que Deus possa dar um discernimento na hora de tomar as decisões, que o Espírito Santo de Deus venha ali e pode reverter alguns casos que venham prejudicar os cristãos.
Isso, Douglas. Eu tava vendo, eu comecei a folhear aqui, lembrei, Provérbios 29:2 vai dizer: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, por isso que nós temos que prestar muita atenção em quem vai pôr lá dentro. Ah, mas vocês não estão falando de Deus. Não, nós estamos. Isso é sobre Deus. Nós, como crentes, como conhecedores da palavra, nós temos que saber quais é o lado que eles vão. Se eles estão idolatrando a Baal ou a Deus. Isso. Então nós temos que entender qual que é o segmento. É família, é um governo que vai fazer prosperar o país mesmo em si, que o Anderson vai ter um trabalho que vai ser próspero, que ele vai poder sustentar a filha, dar uma escola legal, ou nós vamos votar em alguém que vai destruir as escolas, que seu filho não vai ter uma educação legal. É isso que a gente tem que entender muito. Por isso que aqui eu li esse daqui, porque quando os ímpios governam, aqueles que não são e aqueles que são a favor vão sofrer junto. Sim. Mas é complicado, porque você vai pegar a igreja vai ter falando em números, eu não vou ter os números aqui, mas deve ter uma grande boa parte da igreja que vota ambas as partes. Então é complicado esse assunto, porque a pessoa falando de mim, um exemplo, você vota na direita, o Douglas vota na direita, eu voto na esquerda. E essa pessoa da esquerda, um momento da minha vida, ela me ajudou, me deu isso não. Então é complicado isso aí, complicado. Né? De falar a respeito disso. O Douglas, auxiliar Douglas, para nós finalizarmos, chegando às eleições, daqui um mês e pouco, qual conselho, orientação, palavra, incentivo tu deixa para os nossos irmãos que estão assistindo? A nossa esperança está em Jesus Cristo e no reino de Deus. Governos mudam, presidentes passam, partidos surgem e desaparecem. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, prestem atenção novamente. É o conselho que eu tenho. Não vou falar para você votar em esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, Flávio, sei lá quem que é. Que agora tem outro também que acho que é tal de Caiado também, né? Então, assim, mas olhem bem. Porque não vem só do presidente. Aí eu vou votar só no Lula. Mas ali atrás tem outros, tem um governador, equipe, né? Você tem que, eu vou votar no presidente de direita, mas você põe um governador de esquerda, um senador de esquerda, o presidente fica nulo. Então, assim, examinem, veem as propostas, vê para que lado que está indo, se vai ajudar a família, se vai favorecer a família. Eu estou falando em família mesmo, tá? Sim. Porque a família é o pilar de qualquer pessoa, e a igreja... A família que não está dentro da igreja não é família, né? Então, examina para que a igreja também não venha a ser prejudicada, porque sabemos que há leis que vão prejudicar a igreja. Então, examina bem, faça um voto consciente. E é isso que eu tenho para dizer. Isso aí. Anderson, Diácono Anderson, quanto a palavra? Eu acho que nesses 2-3 meses que a política agora acontece, né? 2 meses. Eu acho que a pessoa, independente de quem ela vai votar, ela não pode deixar a política tomar o lugar de Cristo, não só dentro da igreja, mas na sua vida mesmo, né? Porque senão a pessoa fica muito focada. Hoje que a rede social hoje começa a aparecer, aí começa a ver debates, começa a ver tanta coisa que você acaba, algumas pessoas, esquecendo que o nosso governante é Deus, e nós não devemos se preocupar com isso. A política vai acontecer, em ambas as partes, pode ganhar, pode perder, e acho que não pode tomar o lugar de Deus da nossa vida, tirar momentos de oração, de leitura da palavra, que é o nosso mais importante, né? Então, que independente que lado que você votar, é igual o Douglas falou ali, foi feliz na fala dele, procura saber um pouco da pessoa que você está votando, do partido que você está votando, mas o mais importante é você saber que quem governa a nossa vida é Deus. Então, independente de quem ganhar, eu creio que na minha vida, na vida de cada cristão, não vai mudar nada. Porque nós não somos desse mundo, estamos de passagem, e logo Jesus vem nos buscar,
E quem tiver de direita ou de esquerda, vai ter gente da direita que vai ter gente da esquerda que vai, porque o nosso Senhor, ele pode salvar tanto quem você acha que é da esquerda que não presta, ou quem você acha que é da direita que não presta, mas nosso Senhor é tão poderoso que ele pode salvar ambas as partes, com seu poder, com sua palavra. O Anderson falou um negócio, eu vou complementar. Filipenses 3:20 vai dizer: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha só. Talvez hoje existam cristãos brigando dentro das suas próprias famílias por causa de política. Irmãos que não conversam mais, amigos que se afastaram, igrejas divididas. Crentes chamando dos crentes de inimigo por causa de política. E talvez precisamos voltar para uma verdade simples. Nossa unidade não está num partido. Nossa unidade está em Cristo. Jesus, ele não morreu por um partido, por uma ideologia. Jesus morreu pela sua igreja. Então, querido irmão, como os dois bem disseram aqui, eu já finalizo, porque a palavra deles já foram suficiente. Analisem, estudem e votem com consciência, com inteligência e com sabedoria. Se o seu candidato ganhou, amém. Se não ganhou, foi do irmão do lado, amém, do mesmo jeito. Somos irmãos de Cristo e, como o Anderson disse, nós vamos morar junto no céu. O dia que nós vamos sair da pátria terrena, não é isso? E viver nossa pátria eternamente do lado de um rei. Porque até mesmo nós já escolhemos o nosso governante, né? Perfeito, justamente. O rei de um governante, de um senhor. Pronto, do lado de um rei verdadeiramente, que é o nosso rei, Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido muito com esse podcast. Compartilhe, distribua, passa para outros irmãos, para outra igreja, para irmãos de outra igreja, para que mais e mais almas se convertam e venham aprender cada vez mais no nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o Ministério Petra, nós temos culto de toda quarta-feira, culto de ensino, às 19h30. Temos o culto nosso da família às 18h30 no domingo. E nós temos escola de teologia na segunda-feira, 19h15. E futuramente irá iniciar outros trabalhos durante a semana. Fica ligado nas nossas redes sociais para ficar informado e atualizado de tudo que acontece no Ministério Petra. Amém? Que Deus abençoe demais a tua vida e que você seja uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministério Petra, edificando vidas sobre o fundamento inabalável. Deus abençoe.